pouquinho sobre esse livro, A Interpretação dos Sonhos, do Sigmund Freud. É um livro que não tem como esgotar o assunto dele aqui, porque tem inúmeras informações. Eu pretendo depois fazer uma outra resenha, mas eu vou trazer aqui algumas questões que me chamaram mais atenção. O mais interessante de tudo, gente, é que a gente não imagina de como nós temos um verdadeiro artista dentro de nós, o nosso inconsciente. É impressionante como o nosso inconsciente produz obras magníficas quando nós sonhamos. Salvador Dalí, Vincent van Gogh, Monet, Picasso, eles ficam muito atrás do nosso inconsciente. Se a gente for pesquisar no Google sobre imagens oníricas, imagens de sonhos, nós vamos ver imagens maravilhosas, não tão diferentes dessas daqui, olha. Essa daqui, essas daqui. O inconsciente, ele é capaz de produzir cenas, representações mirabolantes. Nossa, eu tive um sonho e foi uma coisa muito louca. Eu não entendi nada. Era uma árvore em cima do mar e eu abri a porta do meu quarto e quando eu vi tinha um grande elefante e você fica assim, meu Deus, o que é isso? Eu acho que eu tô maluca, né? E na verdade são nossos desejos reprimidos, isso mesmo. Propus-me a demonstrar que eles são passíveis de interpretação e as contribuições para o esclarecimento dos problemas oníricos de que acabamos de tratar serão apenas um ganho acessório eventual na execução de minha verdadeira tarefa. Com a hipótese de que os sonhos são interpretáveis, entro de imediato em contradição com a teoria dos sonhos dominante e, na verdade, com todas as teorias do sonho, exceto a de Scherner, pois interpretar um sonho significa indicar o seu sentido, substituí-lo por alguma coisa que se encaixe como um elo de mesmo peso e de mesmo valor no encadeamento de nossas ações. Conteúdos manifestos, eles são as representações, aquilo que a gente vê nos nossos sonhos. Se a gente sonha com animais correndo numa floresta, se a gente sonha com o oceano, pessoas nos perseguindo, isso é um conteúdo manifesto. É aquilo que você pode enxergar e falar que você sonhou. Pensamentos latentes, eles produzem o sonho. São os nossos desejos reprimidos. É aquilo que a gente guarda, que o nosso inconsciente guarda e que não consegue ultrapassar uma barreira. Porque, na verdade, o que acontece? Quando nós dormimos, o nosso ego, ele fica um pouco mais relaxado, né? O nosso ego ainda está presente, mas a gente está em uma condição de relaxamento. E é nesse momento que os nossos pensamentos reprimidos, os nossos desejos reprimidos, eles conseguem passar por essa barreira. Só que eles não passam claramente como eles são, eles passam disfarçados. O inconsciente, ele é muito, muito inteligente. Então, o inconsciente dá um jeitinho de transformar, né, esses pensamentos latentes em imagens que a gente, quando vê a primeira vez, quando a gente pensa, não fazem sentido nenhum. Um grande hipopótamo que está representando, às vezes, uma pessoa da nossa família. Às vezes, há uma discussão que você teve no dia anterior, você está com muita raiva de alguém, você vai sonhar, às vezes, com uma música, e nessa música tem algum palavrão, porque você queria xingar aquela pessoa um dia antes, e a forma que o seu inconsciente encontrou de te mostrar isso foi fazendo você sonhar com um cantor aí, cantando uma música, e a música traz algum palavrão, que era aquele palavrão que você queria ter dito, mas você não disse, quer dizer muito para uma pessoa que você ama, que você é apaixonado por ela.
e você não tem coragem, né? Você tem vergonha, sonha de repente com uma poesia e nessa poesia tá o eu te amo, ou então com certeza o seu sonho tá te traduzindo alguma mensagem. E na análise, isso daí vai ser feito junto ao seu analista de uma maneira muito interessante. E Freud explica aqui. Então ele vai explicar o seguinte, que os nossos desejos, na verdade, a narrativa do que a gente fala para o analista, essa narrativa tem que ser observada e ela tem que ser dividida em elementos. Não pode pegar assim o sonho por inteiro e dar um sentido para ele, porque o sonho traz vários elementos e cada elemento desse, a partir de cada elemento, o paciente ele vai fazer associações com palavras com fatos, com acontecimentos que venham à mente do paciente. Então, por exemplo, primeiro Freud fala aqui, ele fala sobre isso de interpretar o sentido geral, né? Ele fala assim, tendo em vista o conteúdo onírico, né? Que procura substituir por um outro conteúdo que seja análogo, que seja compreensível. Essa é a interpretação simbólica dos sonhos. Naturalmente, ela fracassa desde o princípio com aqueles sonhos que se mostram não apenas incompreensíveis, mas também confusos. Um exemplo de seu procedimento é dado pela interpretação que o José bíblico deu ao sonho do faraó. 7 vacas gordas seguidas por 7 vacas magras, que devoram as primeiras, é um substituto simbólico para a profecia de 7 anos de fome, que devoram toda a fartura produzida por 7 anos férteis na terra do Egito. Então Freud vem falar que o interessante é que faça essa divisão em elementos. Página 153. A maioria de meus pacientes é capaz de fazê-lo depois das primeiras instruções. Eu mesmo consigo fazê-lo perfeitamente se, enquanto isso, anoto as ideias que me ocorrem. A quantia de energia psíquica, que assim é subtraída à atividade crítica e com a qual podemos elevar a intensidade da autoobservação, oscila consideravelmente conforme o tema em que se deve fixar a atenção. O primeiro passo na aplicação desse procedimento ensina que não se deve tomar o sonho inteiro como objeto de atenção, mas apenas partes isoladas de seu conteúdo. Se eu perguntar ao paciente ainda sem prática o que lhe vem à mente acerca de um sonho, em geral, ele não consegue aprender em nada em seu campo de visão intelectual. Preciso lhe mostrar o sonho em partes, e então ele me apresenta uma série de ideias a propósito de cada parte, que podemos chamar de pensamentos ocultos, dessa parcela onírica. Portanto, já nessa primeira e importante condição, o método, por mim praticado, se afasta muito do método popular, histórica e lendariamente famoso, da interpretação mediante o simbolismo, e se aproxima do segundo método, que é o método da decifração. Então, a decifrar cada um dos elementos por meio de associações. Um exemplo fictício aqui, se a pessoa fala que sonhou que estava indo viajar e quando chegou no aeroporto não tinham aviões, tinham tanques de guerra, e quando entrou no tanque de guerra apareceram amigos de infância. Então são vários elementos, tem que ser divididos, entendeu? A vontade de viajar, né? A pessoa chegou no aeroporto, isso é um elemento. Tanques de guerra é outro elemento. Amigos de infância é outro elemento. E para cada elemento desse,
o psicanalista vai pedir para que o analisando faça associações com qualquer coisa que lhe venha à mente. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho ideia, mas se a pessoa for, o que faz você lembrar tanque de guerra? A pessoa vai falar alguma coisa, às vezes vai falar um filme que assistiu, às vezes vai falar sobre uma conversa que teve com o vizinho, às vezes vai falar sobre uma pressão que está sofrendo do pai, de alguém que está cobrando alguma coisa, uma dívida. É importante que seja feita essa fragmentação. Freud, ele fala aqui no livro que ele analisou mais de 1000 sonhos. 2 processos que mais acontecem no inconsciente são os processos da condensação e do deslocamento. O processo da condensação inconsciente faz com que se junte no sonho vários elementos, várias ideias em uma só. Em uma representação apenas, vários elementos contidos nessa ideia. Isso é a condensação. E o deslocamento é quando, por exemplo, um afeto, um sentimento, uma emoção da pessoa, ela é deslocada para uma imagem, é aquele exemplo que eu citei, aquele afeto do amor, ele está sendo dito para a pessoa por meio de uma poesia, de uma música, é uma maneira consciente de expressar aquele sentimento que a pessoa tem. Página 342, Freud fala, os pensamentos oníricos são facilmente compreendidos, tão logo tomemos conhecimento deles. O conteúdo onírico se apresenta numa espécie de pictografia, cujos signos cabe traduzir um a um na linguagem dos pensamentos oníricos. Cometeríamos um engano evidente se quiséssemos ler esses signos segundo seu valor imagético, em vez de fazê-lo de acordo com sua relação sígnica. E é isso. Eu gostei muito de ler esse livro. Eu estou no último ano de psicologia e, assim, agora eu já tinha estudado algumas partes, mas agora eu me debrucei para lê-lo mesmo. E eu quero ler de novo ainda, quero depois trazer novas considerações aqui sobre os sonhos. E é muito bacana a gente pensar dessa forma e a gente tentar analisar o nosso próprio sonho. Ainda que a pessoa não esteja, fazendo análise, nós podemos tentar analisar os nossos próprios sonhos. Eu, no meu trabalho de análise, com a minha psicanalista, eu analisei um sonho que eu tive e é muito impressionante como bate direitinho com questões que a gente traz, pra gente. Eu lembro que eu tive um sonho assim, que eu estava numa praia e de repente saíram do mar umas mulheres gigantes, verdes, muito louco, e de repente eu estava correndo na rua e as mulheres atrás de mim. Quando eu levei para minha análise, que eu fui ver, gente, é impressionante como cada ponto traduz sentimentos e questões que a gente guarda, às vezes, porque a gente se critica, a gente se autocritica, a gente se censura muito, a gente tem, aquele nosso amiguinho lá, o superego, que ele é mestre em fazer isso por nós. Então, às vezes, nos nossos sonhos, se a gente for parar para analisar, a gente consegue perceber coisas tão simples e que no nosso dia a dia a gente não fica pensando muito, porque o nosso ego está em contato com a realidade, E quando a gente está dormindo, é aquele momento que ele sai um pouquinho da realidade. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos. A gente vai se falando. Tchauzinho.